Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da nova Parabólica Sky. Lembre-se, a IPTV já está em 14 milhões de domicílios, atendendo cerca de 50 milhões de pessoas. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. E vamos lá! Quem já não foi num lugar muito bacana e teve uma experiência incrível? Tudo de bom, né? E aí você indica para o amigo, indica para amiga, indica para parentes. A gente sempre indica quando a gente tem uma experiência positiva em algum local. O contrário também é verdadeiro. Se você vai em algum lugar e é mal atendido, aí, minha filha, nunca mais volta e fala mal para todo mundo. E é normal do ser humano. Então, hoje, nós vamos falar nesse episódio sobre experiência do cliente e, para isso, eu trouxe Juliana Oliveira, que é especialista no assunto. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui hoje com vocês e falar desse tema que eu sou fã e que a gente vive isso diariamente, né? Seja a gente como dono de empresa ou como colaborador e a gente como cliente também. Principalmente. E você trouxe um ponto muito importante de que hoje o cliente está cada vez mais exigente e cada vez mais ele busca uma experiência completa. Isso não é chatice da nossa parte, não. Não é. Vou te falar, eu acabei de voltar de Nova York, da NRF, que é a maior feira de varejo mundial que acontece todos os anos. E um dos pontos que eles trouxeram é que os clientes realmente, em nível global, estão cada vez mais exigentes e eles querem um diferencial. Hoje a gente não está só buscando um produto de qualidade ou um serviço de qualidade. O que mais tem dentro de toda essa jornada? Então a gente geralmente vê isso, por exemplo, quando a gente vai num salão de cabelo. A gente vai lá, você não vai só por um corte, você não vai lá só para fazer a manicure ou a pedicure. A gente está preocupado com tudo. Tudo faz todo o contexto. Até porque você vai passar algumas horas ali. Exatamente. Então você quer saber se vão te oferecer um café, o tipo de copinho que vão oferecer esse café. Plástico não, gente. Já deixa uma dica, se tiver alguém, não ofereçam água e café para o seu cliente no copo de plástico. Então, hoje, o cliente ele está muito mais atento à experiência completa, como um todo. Então, várias pesquisas já mostram, não dá mais para a gente depender só do nosso produto, só do nosso serviço. A gente precisa pensar na experiência completa e toda a jornada, todos os pontos de contato que esse cliente tem com a nossa marca. Ou seja, mais do mesmo, jamais. Jamais. Hoje o tempo. Sabe que muita gente fala o seguinte, o básico bem feito é perfeito. Eu falo, gente... Também. Eu falo, o básico bem feito é o mínimo. É o mínimo. Hoje o jogo, ele é o mínimo. Eu quero me sustentar fazendo só o básico. Esquece, já perdeu espaço no mercado, outras empresas já... E tem gente fazendo o básico muito bem feito e ainda oferecendo um plus. E aí onde você ganha o cliente? É nesse plus, é esse extra. É a gente sair desse básico que ele já está esperando e falar, o que mais eu posso fazer? Por exemplo, a gente já teve uma experiência de treinar uma grande rede de postos de gasolina aqui no Brasil. Gigantesca. E aí a gente, durante o briefing, né, que a gente faz, a reunião, eles, mas é muito fácil encantar o cliente numa Disney, por exemplo. Você tem um castelo, você tem o Mickey Mouse, você tem a Cinderela. Mas como é que a gente vai encantar o cliente aqui? No posto de gasolina. Eu falei, então, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. O cliente chega, se abastece, pronto, acabou. Não sei se vocês já viram, mas já viralizaram alguns postos de gasolina onde eles oferecem um cafezinho pra você, enquanto você tá abastecendo o carro. Eles vêm, traz um copinho assim pra plástico. De plástico. Aí, nesse caso, ok. O quê? Porque eles já estão saindo da média. É. E outro que ficou famoso porque eles oferecem um pãozinho quentinho assim na hora pro cliente enquanto ele tá esperando. Então, isso é você sair do básico. Por quê? Porque só ir lá, abasteceu o carro, tá tudo bem. Eu não tenho história pra contar, porque não teve nada de diferencial. Ele pode ir no outro posto, amanhã no outro depois, e no outro depois, onde que tiver o caminho dele ali, ele vai. E não existe fidelização. Tá, você comentou sobre o mundo Disney. Você é especialista no atendimento Disney. De onde vem isso tudo? Então, bom, minha carreira começou na Inglaterra.
Então eu fui pra lá muito nova, acabei o colegial aqui com 17 anos, ainda fui com crachá de menor de idade. Sério? Escoltada, né, pra lá. E fui estudar. E aí eu me formei lá em Business with Marketing, que eles chamam, com esse foco mais em marketing. E aí iniciei toda a minha carreira corporativa lá, e sempre nessa área de experiência do cliente. Sempre com relacionamento do cliente, sempre com os times comerciais. Então sempre era praticamente o rosto da empresa para aquele cliente, para a marca que eu representava. E é interessante que lá eles já eram muito avançados quando a gente fala de experiência do cliente. Porque apesar de eu ter metas comerciais, então eu tenho que vender, certo? Cuidar de toda a estratégia do meu cliente, eram vendas consultivas, então tinha todo um trabalho por trás. Como que você faz isso? Exato, então todo um relacionamento para entender o que o cliente realmente precisa e vir com a solução para ele montar a estratégia anual dessa carteira de clientes. E aí, apesar de ter as metas comerciais, as empresas lá já se preocupavam de falar, Juliana, mas você tem também que ficar de olho como é a experiência desse cliente quando ele precisa de outras áreas dentro da nossa empresa. Então, se o cliente está falando com o meu financeiro, eu tinha um relacionamento muito próximo também com os meus times para saber que a jornada desse cliente estava sendo positiva nesses outros departamentos. Porque isso que é experiência. Às vezes o pessoal acha que é só o atendimento, não é. A experiência do cliente é o todo. Então, ele tem que ser bem tratado pelo meu financeiro, ele tem que ser bem tratado pela minha logística, pelos meus engenheiros. Então, eu estava sempre em contato com todos esses times internamente e também acompanhando a jornada dele com essas marcas. Certo. Então, todas as empresas que eu passei por lá, eles tinham essa preocupação. Quantas vezes eu já tive que interferir no meu financeiro, querer falar, porque o financeiro tem uma abordagem diferente. Falar, não, mas calma, vamos falar com eles com calma. A gente não pode abordá-los dessa maneira. Eles trazem milhões pra gente todos os anos, então peraí. É mais o pessoal de exatas, né? Que é muito... E hoje, é o que eu tô te falando, por conta da experiência do cliente, cada vez ser algo mais gritante no termos de necessidade dentro das empresas, todos os times precisam estar alinhados nessa mesma cultura. Não tem como ser um time só, não pode ser só a Juliana. Só o atendimento. Exato. Ou só o time comercial, ou só o time que vai vender. Então, eu tive toda essa jornada lá, que foi uma escola fantástica. E aí, depois de 10 anos morando lá em Londres, e trabalhei com clientes do mundo inteiro. Então, eu trago muito para os treinamentos essa bagagem de como é lidar com um cliente da China e um cliente do Brasil. É totalmente diferente. Porque você tem que ter um entendimento cultural sobre isso. Exato. Porque as negociações são diferentes, as abordagens são diferentes, o jeito que eles interpretam o atendimento é uma experiência completamente diferente. Então, eu fiquei 10 anos, passei por várias empresas de tecnologia, de recrutamento, de mídia, de educação. E aí, quando eu voltei ao Brasil, meu tio, que é o fundador do Seeds of Dreams Institute, onde eu trabalho hoje, como Managing Director, ele falou, não, mas peraí, se você veio com toda essa bagagem, eu tenho um instituto que treina empresas e pessoas, né, em excelência em atendimento, em excelência na experiência do cliente, então peraí, não vai trabalhar para ninguém, vem trabalhar para mim. Ótimo. Então, eu entrei, fazia junto com ele toda a curadoria dos nossos conteúdos. Mas ele já tinha essa especialização em Disney ou não? Ele que abriu os escritórios da Disney, da divisão de parques e resorts no Brasil. Ele foi o primeiro cast member da Disney, como a Disney chama os colaboradores aqui no Brasil. Então, ele abriu o escritório da Disney aqui em 95, dessa divisão, e depois ele foi transferido para os Estados Unidos para ser líder global de treinamento lá. Então, hoje ele mora lá e foi um dos grandes mentores para mim, né, de case Disney, de uma pessoa que trabalhou lá, que sabe como tudo funciona. Óbvio, eu já tinha essa paixão por Disney desde pequena, mas tinha essa paixão também por esse lado de negócios da Disney, porque eu trabalhava com experiência do cliente, a Disney é referência mundial. Referência mundial, sem dúvida. Então, já estudei, já fiz todos os cursos do Disney Institute, todas essas especializações, tive não só ele como meu mentor de trazer essa visão interna, mas também outros mentores que foram executivos na Disney também. Então, eu me apaixonei. Já era uma coisa que eu fazia, então eu uni os dois. A minha experiência, né, profissional, com essa referência. E eles são referência, né? Eles são fora da curva quando a gente fala de experiência do cliente. Então, é um dos cases muito fortes que a gente aborda dentro dos treinamentos e que nos busca. E me diz uma coisa, a Disney, com 100 anos, uma empresa com 100 anos, mais de 100 anos, como que ainda a magia acontece dentro dos parques? Porque
é uma coisa fantástica mesmo. Olha, número 1, eu falo, você precisa ter uma cultura organizacional muito forte. E a cultura organizacional ela tem que ser, de fato, centrada no cliente. Porque o que a gente vê muito hoje? Muita empresa falando que é centrada no cliente, mas quando você olha Money stalking. e quando você vê o que os clientes falam, você nota que não é. Ela tá ali usando marketing. Sou centrada no cliente, mas na realidade não Não é. é o que acontece. A Disney tem uma coisa muito forte que isso veio do fundador. O Walt Disney, o cara já era, assim, PhD em experiência do cliente lá na década de 50, quando nem se falava disso. Ele já tinha esse olhar, ele já queria que os executivos fossem para os parques para ficar ali na linha de frente, vendo o que o cliente está falando da experiência. Ele já era obcecado por atenção aos detalhes, obcecado por limpeza. Então, já veio dele e isso é enraizado na cultura da empresa até hoje. Então, a Disney, um dos diferenciais a cultura é realmente centrada no cliente e os processos e diretrizes da empresa e como todos são treinados, e isso é muito reforçado lá dentro. Porque existe uma grande diferença de você falar, sou centrada no cliente, tenho esses padrões de qualidade, vou treinar meus colaboradores assim, e você, na prática, realmente fazer isso. Muita empresa fala, porque é bonito falar que ela faz isso, mas não pratica isso. A Disney, ela reforça isso, a liderança reforça isso. Então, os colaboradores, eles realmente vivem aquele mundo que, olha, a gente está aqui para criar felicidade e para colocar em prática a visão que veio lá desde a época do Walt Disney e que está aí durando 100 anos. E a Disney fez 100 anos em 2023. Olha. Então, assim, dá pra gente aprender muita coisa com uma marca centenária. Com certeza. Agora, a Disney tem mais de 200 mil colaboradores no mundo inteiro? Sim, no mundo inteiro. E todos esses colaboradores, a gente tem que ter em mente que eles são treinados. São. Claro, eu imagino que o treinamento não deve ser único para todo mundo. Cada área deve ter ali o seu tipo de treinamento específico, mas no final do dia, todas as áreas se conversam. Como você falou, né? Tem que ter um ciclo ali de atendimento e essa excelência acontece em qualquer setor. Sim. A Disney, ela é muito boa em assim, os padrões são os padrões de qualidade deles. Por exemplo, as 5 chaves, que é segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. Seja no Japão, seja em Xangai, seja na Califórnia, seja em Orlando, todos são treinados dentro desses padrões e todos seguem esses padrões. E o propósito da Disney é muito claro, nós criamos felicidade. Então, não importa se é o segurança do parque, se é a pessoa que está limpando o parque, se é quem está fritando hambúrguer, se é quem fala com os clientes, se é o Mickey Mouse, se é a Cinderela, todo mundo ali tem que criar felicidade. Lembrando que felicidade é uma coisa muito subjetiva. O que me faz feliz talvez não te faça feliz. Exatamente. Mas num contexto muito amplo, em algum momento se encontra a felicidade de todo mundo. Com certeza. Quando você está pagando para estar na Disney com uma experiência com a sua família, você já está numa vibe feliz ali. Exatamente. E aí tudo tem que se complementar. E esse tema que você trouxe é fascinante. A minha pós-graduação é em psicologia positiva. E já fiz várias outras especializações na Harvard, na Yale, que fala sobre psicologia positiva, a ciência da felicidade e do bem-estar. Juliana, falávamos que você se especializou em psicologia positiva para ser usada dentro dos clientes nessa jornada e nessa experiência. É isso mesmo. Conta sobre isso. Muita gente às vezes pergunta, fala, mas vocês falam de customer experience, de experiência do cliente, qual é a conexão com a psicologia positiva? E a gente fala, gente, não existe uma experiência do cliente positiva sem uma boa experiência do colaborador. Então, a gente trabalha muito essa questão da experiência do funcionário, do colaborador, com a questão da psicologia positiva sendo implementada dentro das empresas. Então, é aí onde entra. Então, a gente precisa de pessoas felizes para que elas entreguem uma experiência positiva para o nosso cliente lá na ponta. A conta não fecha se um desses dois aqui não estiverem bem. Então, para mim, é uma ciência fascinante. A gente falou sobre felicidade. Tenho muito orgulho de sermos também pioneiros em unir a psicologia positiva e o tema Disney, porque, como eu falei, o propósito da Disney é criar felicidade e a psicologia positiva ela é conhecida como a ciência da felicidade.
Então, é um tema, assim, fascinante. A gente faz várias conexões de como a própria Disney usa esse conceito também, não só nos seus filmes, nos seus desenhos, mas também como gestão de pessoas. Então, assim, pra gente é uma área que todos deveriam investir mais. E é muito interessante, porque existem algumas grandes empresas que já têm diretoria da felicidade, que para muita gente pode parecer balela, Exato. mas eu sou de RH, eu sei o quanto ali você encantar o seu colaborador, que é o seu principal ativo dentro de uma empresa, você pode ter o produto mais incrível, sabe, o serviço mais espetacular, mas se você não tiver ali pessoas felizes na linha de frente, e como felicidade é muito subjetivo, você agradar a todos dentro de uma organização também é uma tarefa muito difícil. Sim. Porque o que me faz feliz talvez não te faça feliz, e assim por diante. Exatamente. E é óbvio, tem uns dias que são difíceis, né? Que você não sai para trabalhar numa vibe boa, e aí o seu dia não vai ser legal, e tudo bem, somos seres humanos. Mas o conceito, ele tem que estar impregnado dentro da empresa, dentro da cultura, para que o negócio aconteça de uma maneira mais tranquila. Com certeza. É isso que a psicologia positiva ajuda. Sim, ela entra muito para ajudar nesse bem-estar do colaborador. Até o próprio Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva moderna, ele ainda fala, ele fala, às vezes eu não gosto de fazer a conexão com felicidade pela questão de felicidade ser muito subjetiva. Já o bem-estar é uma questão que a gente consegue trabalhar, e tem vários estudos, e o ponto aqui é que é uma ciência, não é achismo. Eu acho que isso vai fazer o colaborador mais feliz. Não, uma ciência com muitos anos. Comprovação já. Comprovações. Então, é aquela coisa, se hoje a gente não cuidar, como você bem colocou, do fator principal de qualquer organização, que são as pessoas, não tem como você ter resultados de longo prazo lá na ponta. Não tem como você... E claro, todas as empresas, todo mundo que trabalha lá vão ser felizes? Não. A Disney mesmo, tem pessoas que trabalham na Disney que não gostam, que detestam. Que tem para hoje, né? A gente fala por exemplo, os programas de intercâmbio que a Disney tem, que levam pessoas aqui do Brasil, de outros países, os europeus detestam, porque eles trabalham muito. O trabalho é puxado. Já os brasileiros, a Disney ama os brasileiros para ir trabalhar, porque o pessoal que é mão na massa, né? Então, assim, todo mundo é feliz dentro da Disney? Não. Todo mundo é feliz dentro da sua empresa? Não. Mas você trabalha o que eles chamam, né, do employee experience, da experiência do colaborador, para que seja o melhor possível dentro do que você pode fazer. Até porque, né, você tá num ambiente onde as pessoas são motivadas, estão felizes ali, é contagiante. Então, aquele lá que só reclama, até ele vai se sentir meio deslocado se ele não caminhar um pouquinho mais para aquela direção. A própria cultura, na Disney né? Na Disney existem pesquisas que, quando a pessoa não se adapta à cultura, ela sai numa média de 3 meses. Então, a própria cultura coloca a pessoa pra fora porque ela não se encaixa ali. Se adapta. É óbvio que eles fazem todo um trabalho para contratar pessoas que estejam alinhadas com a cultura. E esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala de a jornada do cliente, ela começa com a contratação do seu funcionário. Sem dúvida. Então, é muito importante já colocar nesse onboarding, nesse processo de contratação, que é a cultura, para ver se essa pessoa se encaixa ou não, se ela está alinhada com seus valores, com as suas diretrizes, com o seu propósito. Então, assim, dificilmente uma pessoa que vai trabalhar nos parques, por exemplo, e ela é emburrada, ela não vai passar ali só se ela enganar muito bem o pessoal naquele processo. Mas o que acontece muito com as empresas é que eles querem contratar muito rápido, não tiram tempo para analisar e depois você tem que mandar embora porque a pessoa não tem fit cultural. E é muito mais caro. Muito mais caro. Então a gente sempre fala, foquem em trabalhar um pouquinho mais esse processo de recrutamento e seleção. Exato. E pessoas mais direcionadas para o tipo de cultura que você tem. Quantos parques a Disney tem no mundo? Hoje, 12. 12 parques. As pessoas sonham em trabalhar na Disney? Sonham. E esse é um diferencial, quando as pessoas falam assim, mas por que a Disney se diferencia das outras empresas? Eu falo, um grande diferencial é que eles têm uma marca empregadora que é muito desejada pela maioria das pessoas. Eles trabalham isso muito bem.
são referência também nisso. Então, assim, você ter pessoas que querem trabalhar para você já ajuda bastante nesse processo. Então, a maioria das pessoas sonham em trabalhar para a Disney, em ter isso no currículo delas. E falando em experiência do cliente, até para a Disney abrir novos parques, ela tem que fazer pesquisas daquele ambiente para saber que tipo de cultura que você vai ter que empregar naquele local sem que afete a qualidade e a excelência. Com certeza. Então, existe, claro, para qualquer mercado que você vai entrar, você tem que fazer toda uma pesquisa para entender o público, para entender como eles olham a marca, como eles recebem a marca. A Disney sofreu muito entrando na França, porque os franceses com os americanos já tem todo um histórico aí, né? Então, para os franceses é como assim? Essa marca americana, americanizar a gente, entrar aqui no nosso país. É engraçado, porque eu já tive muitas experiências lá em Paris, na Disneyland, de falar com pessoas de fora que são francesas e elas terem ainda essa resistência de falar, mas eles querem americanizar, mas é muito americanizado, tal coisas. Então, quando a Disney entrou lá, apesar de ter feito pesquisa, eles ainda falharam em alguns pontos que não estavam adequados com a cultura local. Por exemplo, na abertura, não vendiam bebidas alcoólicas nos restaurantes do parque. Tá. E aí os franceses ficaram loucos, né? Porque o francês, ele almoça, ele gosta de ter ali uma taça de vinho, por exemplo. Aí a Disney, uma semana, teve que mudar tudo, teve que começar a introduzir as bebidas dentro desses restaurantes para se adaptar à cultura. Então, eles tiveram que aprender muito essa questão de como se adaptar a diferentes públicos. Apesar deles já terem a experiência do Japão, que foi aberto antes da Disneyland de Paris, mas eles sofreram e aí eles tiveram que fazer readaptações para se adequar àquele público, e é o que eles fazem nos outros parques também. Então, e aí quando ele tem que fazer uma adaptação para um determinado público, ele replica para os demais parques? Ele respeita o que é necessário dentro dos outros parques. Porque, por exemplo, não sei se você acompanhou as notícias de que eles mudaram uma atração que é icônica no Magic Kingdom, a Splash Mountain, por conta de uma questão de que a música que era tocada na atração tinha conotações racistas e tudo isso. E aí eles mudaram e hoje a temática é de Tiana. No Japão, porque a Disney não é dona dos parques do Japão, fica aí uma curiosidade para vocês, apesar da Disney ter dois parques, lá no Japão eles são 100% controlados por uma empresa, que é a Oriental Land Company. E aí eles pagam royalties pra Disney pro uso da marca e tudo mais. Mas a Disney treina essas equipes e tá bem próxima deles. Óbvio, eles têm que entregar o padrão Disney que a gente conhece. E lá no Japão, eles não fizeram essa troca. Não. Porque pra eles não representa, não tem essa conotação. Então pra eles falam, não, aqui a gente não vai trocar porque pra gente não afeta nada. E tudo bem. Perfeito. Então, a Disney tem na cultura deles um conceito que eles chamam de VIP. E a gente tá acostumado que VIP é o quê? Very important person. Mas pra Disney, o I é individual. Então, todos somos importantes, mas cada pessoa é um indivíduo. Cada cliente, ele quer ser tratado. Você vai ter um cliente que gosta de falar no WhatsApp, tem um cliente que ele gosta só de falar por e-mail, o que não gosta de áudio, o que gosta de áudio. Trazendo um pouco, assim, para nossa realidade geral dos Coloque no CRM todas essas particularidades. Exato. Persona. Então, a Disney, ela tem isso no DNA dela e esse conceito que ela pratica dentro da empresa de como eles tratam os clientes. E isso é como eles fazem também quando eles vão abrir parques. Como é que eu vou ser VIP aqui na China, por exemplo? Quando eles abriram Xangai, o público lá queria um parque Disney, mas que tivesse o toque chinês. Sim. Então, esse é meio que o logo deles, de falar que é um parque Disney, mas que ele tem esse diferencial de trazer essa cultura chinesa para dentro do parque também. Você tinha falado que algumas empresas no Brasil já estão, já procuram, vocês dão treinamentos aí para esse mundo Disney. Quando você aborda, não sei se essa sua prospecção para clientes ela é ativa ou ela é muito mais receptiva, e quando você coloca esse contexto, mas é fácil.
ter excelência no atendimento quando você tem o Mickey e a Minnie ali, né? A Cinderela, enfim, isso é fácil. Difícil é quando você tem um produto que realmente é um produto meio que difícil. Sim. E aí a gente coloca ali, nessa linha, os serviços que a gente tem no Brasil em relação à telefonia, telecomunicações no geral. Exato. Eles não conseguem replicar esse tipo de coisa. É uma experiência exatamente oposta do que se está preocupando de experiência do cliente. Você acha que tem como ter pontos de melhoria? Total. Mesmo sendo um serviço tão difícil? Primeiro que não é à toa que nos procuram, é porque os conceitos são replicáveis. Então, você pode pegar um conceito da Disney e aplicar em qualquer negócio. A gente treina empresas desde o varejo, que parece ser muito mais simples de aplicar, até recentemente a gente estava treinando a Cummins, que eles fazem eixo de caminhão. Então, Ou seja, né? a cada 10 caminhões que a gente tem, 7 usam os eixos deles. Então, assim, o que uma empresa, uma indústria que produz isso está preocupada com a experiência do cliente? Sim. Então, sim, o que muda é se a empresa tem a mentalidade e realmente quer ser centrada no cliente. Quando a liderança compra a ideia, fantástico. Porque aí você consegue realmente replicar todos esses aprendizados dentro da corporação. Agora, se a liderança não liga para o cliente, esquece. Como é que você vai esperar que a sua equipe faça uma coisa que você olha para o seu líder e ele não te dá o exemplo? A gente sempre fala aqui que tem que ser de cima para baixo, né? Uma escada, você varre de cima para baixo. A gente fala que CX, né, o Customer Experience, ele é top-down. A liderança precisa comprar a ideia. Porque como é que você vai... É a mesma coisa na Disney. Os líderes na Disney, por exemplo, você encontra vários deles no parque, com um pegadorzinho de lixo e pegando lixo no parque, dando exemplo. Porque um dos pilares da Disney é limpeza. Por que eles fazem isso? Para dar exemplo. Para dar o exemplo e para reforçar, ó, esse é o nosso valor. Se eu faço, você também tem que fazer, não importa. Ah, mas eu não sou do time de limpeza. Não importa, você tá passando ali pelo parceiro num papel, você vai lá e pega. A gente brinca, até o Claudemir, né, que trabalha comigo, que trabalhava na Disney até hoje. Ele vai para os parques, se ele vê um papel no chão, ele pega o papel e joga no lixo. Ele falou assim, a gente sai da Disney, mas a Disney não sai da gente. Então, se não tiver esse apoio da liderança, é muito difícil. Mas hoje a gente treina farmacêuticas, como eu falei, automobilístico, as indústrias. Eu diria que 95% dos nossos clientes são B2B. Tá. Então, você vê que dá para aplicar. Mas aí depende do momento que a empresa está e quem não está aplicando está ficando para trás. Porque, como eu falei, hoje a experiência é o diferencial. Se você faz... Com a concorrência que a gente tem hoje em dia, é que nem a gente falou, a gente deu exemplo, assim, para ilustrar, melhorar, um salão de beleza. Tem vários. Muitos. Tem várias cabeleireiras que são fantásticas. Então, assim, não é só... diferente. Então, assim, não dá pra... Ah, mas eu sou muito boa. Não é só isso que sustenta. Se eu for lá e não me oferecerem uma água, eu tenho que ficar pedindo, eu tenho que pagar. Então, hoje, se as pessoas e as empresas não acordarem, elas vão ficar para trás. Não tem. E não é nem porque eu falo disso, é porque o mercado é isso e os dados estão aí para provar. Muito bem. Eu sou a Patrícia Villanova e hoje a gente fala de excelência no atendimento. Mas não se esqueça que nós estamos no canal 579 da Banda KU pela IPTV e também no canal 23 da Nova Parabolic Sky, atingindo aí cerca de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil, já em 14 milhões de municípios. Juliana, vamos trazer esse contexto da experiência do cliente para o pequeno empreendedor. Porque a gente sempre teve muitos empreendedores, pequenos empreendedores, e depois da pandemia, muito mais. De pessoas que vendem seus produtos pelo Instagram, por exemplo. Como a gente consegue pegar alguma dica do mundo Disney para encantar o cliente, mesmo sendo ali, ó, dentro da tecnologia? Com certeza, acho que eu sempre falo, às vezes as pessoas focam muito em falar, mas a Disney tem budget, a Disney consegue porque ela é grande, as grandes empresas conseguem. Mas eu falo que a chance, a flexibilidade do pequeno de encantar e ter um diferencial é ainda maior. Porque quando eu entro num parque da Disney, a barra tá aqui. Qualquer coisinha que eles errarem, já que ele, nossa, mas como assim?
Já pequenos negócios, as pessoas, como eu falei, que muita gente fica só no básico, e às vezes a maioria faz o básico mal feito, qualquer diferencial já faz uma mudança ou traz essa percepção para o cliente grandiosa. Hoje a gente usa muito a parte tecnológica, né? Hoje muitas pessoas se comunicam e se relacionam marcas e clientes pelo digital. No Instagram, e trazendo uma dica da Disney, dica número 1 é seja ágil. Para criar essa relação com o cliente. O cliente, você foi lá, postou alguma coisa que você está vendendo. O cliente mandou um inbox, não fica 2, 3 dias para Não, pelo amor de Deus. Isso acontece com muita frequência. Então, assim, agilidade, a Disney resolve problemas de uma forma muito ágil, tem isso dentro da cultura. Então, essa é uma primeira dica que eu daria para pequenos negócios que estão se relacionando aí pelo digital, estão se relacionando pelo WhatsApp, por exemplo, é agilidade. Seja ágil. O cliente mandou mensagem, já responde. Não fica deixando o cliente lá querendo comprar o seu produto e você tá deixando ele lá e depois reclama. Nossa, mas, né, a economia tá ruim. Difícil. Ai, tá difícil. Então, eu acho que essa, sim, é uma regra de ouro que traz aí do que a Disney faz. Acho que o segundo ponto é essa comunicação, né? Trazer um pouquinho dessa humanização também para a comunicação que a gente usa dentro das redes sociais. Então, mostra um pouco dos seus bastidores. As pessoas se identificam com a pessoa ali que tá na linha de frente. Demais. Você pode ver, por exemplo, a nossa empresa, vai aparecer muita coisa minha, vai aparecer muita coisa do nosso fundador, dentro das imersões também, porque as pessoas se conectam com pessoas. Não dá para você ficar só maçante naquele conteúdo. Na teoria, né? Eu já trabalhei com redes de salão de beleza, por exemplo, né? Falando desse público que é mais focado no B2C. Uhum. E uma das dicas que eu dei para eles foi, gente, coloca o pessoal para falar, sabe, a cabeleireira para falar do que ela tá fazendo. Olha, hoje, bom dia, eu tô usando esse produto, ele é bom para isso, para isso. Ah, carnaval, vou dar uma dica do carnaval. Passe creme. Cuidado, vocês estão indo pra praia. Olha, passe isso daqui para proteger o seu cabelo. Então, assim, trazer um pouco dessa humanização pro conteúdo que você E não tem compartilha. custo, essa humanização não tem Custo. Então, essa comunicação para a gente estar mais próximo do cliente é muito importante, principalmente para os pequenos negócios. E hoje, o Instagram virou uma vitrine. total. Eu mesma. Alguém me recomendou um restaurante. A primeira coisa que eu vejo, falando, deixa eu olhar no Instagram para ver como são os pratos, o que eles fizeram e tudo mais. Então, é a sua vitrine. Então, assim, muito cuidado com o que posta, né? Não sair do profissionalismo ali, tendo noção. Tem que ter vínculo com o que você tá falando. Exato. Não Não adianta tem- ficar colocando coisas aleatórias e humanizar. Eu sofri muito no começo, porque eu não queria aparecer. Engraçado. Hoje, falar em público, fazer palestras, eu não queria. Eu aqui no canal mesmo. Aqui eu vou, mas aí fazer um stories, fazer alguma coisa assim, mas eu não queria. Aí foi uma pressão do marketing falando, Juliana, você precisa aparecer, Juliana, você precisa. Eu falei, não, mas o conteúdo tá lá. Não é só sobre o conteúdo. As pessoas querem ver você, o que você faz, quem é você, né? Ah, você gosta de cachorro, eles querem saber que você gosta de cachorro. Ah, você gosta de gato, eles querem saber que você gosta de gato. Que coisa louca. As pessoas. E é assim que as pessoas se conectam. E se a gente parar pra pensar em com quem a gente se conecta também, você busca pessoas que têm essas. Tipo, eu adoro viajar, então eu vou procurar pessoas também que gostem de viajar. Você tá numa tribo, né? Exato. Então, óbvio, você precisa alinhar ao conteúdo que você fala. Então, por exemplo, eu faço muitas viagens. Eu falo experiência do cliente, eu trago dessas viagens esses aprendizados. Falo de psicologia positiva, eu trago dessas viagens esses aprendizados. Você não pode perder a sua essência. Mas tem que dar uma humanizada, assim, na comunicação que a gente tem nas redes sociais. E muito louco, né? Porque o brasileiro, na verdade, eu acho que deve ser mundial isso. As pessoas consumem muita coisa ruim também, né? Nossa. E aí, quando você tem um produto legal, quando você fala de um assunto bacana, você se frustra um pouco, porque você fala, nossa, eu tô numa pegada aqui tão batalhando tanto para conquistar um espaço, que de repente vai uma pessoa lá, e eu acho que assim, todo mundo tem que ter um lugar ao sol, sem dúvida, mas essa pessoa tá trazendo de útil ou de agregando valor, não tem. E aí a gente vê que o brasileiro, né, falando aqui no nosso povo, ele ainda consome muita coisa ruim. É triste isso, né? Mas eu acho que aí a gente vai um buraco mais fundo, que é a questão de educação. Sim, sim. Ainda, eu vou te falar, assim, a gente como
além do Instituto, né, ser gerador de conteúdo, porque a gente vende conteúdo, né? A gente vê nossa expertise em alguma coisa, então a gente precisa estar antenado o tempo inteiro, a gente precisa ler o tempo inteiro. Então, assim, você vai fazer um post, ontem mesmo, eu soltei um artigo no LinkedIn sobre a estratégia de precificação da Disney, se isso afeta ou não a experiência do cliente. Só que leva muito tempo, porque você precisa pegar dados, você precisa ter números, você precisa ver se a fonte é confiável, de onde estão falando. E aí você tem todo aquele trabalho, quando você cria conteúdo focado nessa... Real, conteúdo real, né? E aí, óbvio, a gente tem aquela questão que o pessoal fala das dancinhas que viralizam. E eu acho assim, que tem os dois lados. Eu acho que a gente precisa desse entretenimento. Porque até pra deixar a vida mais leve, às vezes você quer entrar no Instagram, você não quer estar lendo. Besteira, meme, né? É. Dá risada. Mas a gente não pode perder que a gente tem que estar atualizado e a gente precisa também consumir coisas sérias, né? Conteúdos que vão agregar para nossa melhora como desenvolvimento profissional ou pessoal. Mas aqui no Brasil a gente tem muito esse desafio ainda, porque é um país muito forte. Se eu não me engano, na NRF saiu os dados, se a gente não é número 1 em termos de influencer, como os influencers têm um poder para influenciar o consumidor a comprar daquela marca. Só que assim, quando é um influencer bom que te ajuda a evoluir, excelente. Mas eu falo, as pessoas têm que ter muito cuidado, a gente precisa saber filtrar também o que a gente está consumindo. E não falar assim, vamos filtrar só o meu conteúdo. Não, tem um monte de influencer fantástico. Sim, sim. Mas cuidado, porque gera também muito uma questão de que tudo é fácil, tudo tem um caminho. Quem tá bombando agora é quem fala de, vai ficar rico. Parece que assim, eu falo, gente, se as fórmulas funcionassem, o Brasil ia ser milionário. Porque é tanta fórmula assim que você fica milionário, que eu falo, mas ninguém tem um senso crítico de falar assim, calma. Pode funcionar para algumas pessoas, mas não é a realidade de todo mundo. Sem dúvida. Então, eu acho que falta um pouco do senso crítico. A gente precisa trabalhar isso um pouquinho mais e espero que as próximas gerações que estão vindo aí também trabalhem isso forte. Tomara, tomara. Ju, me diz, você trouxe 2 livros aí, que são... Presentes. Vamos lá, o primeiro é o Ub Iwerks. Esse cara de nome estranho. Ele é o outro pai do Mickey Mouse. Muita gente não sabe, mas o Mickey teve 2 pais. Mesmo? O Walt Disney foi o cara que deu alma ao Mickey, deu personalidade. E o Ub foi o cara que desenhou o Mickey do jeito que a gente sabe hoje. O Mickey do jeito que ele foi esse cara aqui quem desenhou. Mas o primeiro Mickey nem foi o Walt Disney? O Walt Disney, ele teve a ideia do conceito e tudo mais, mas quem aperfeiçoou foi esse cara aqui, desde aquela época. Tá, o desenho, o tal, o design do... Tanto é que os primeiros curtas do Mickey Mouse, os filmes, foi ele que fez praticamente sozinho. Bem legal. Porque o Walt Disney falava que ele não era um bom desenhista, animador. mas ele era um visionário. Então ele tem uma ideia e o Ub aperfeiçoou essa ideia, assim como ele fez com várias coisas, vários filmes, várias atrações que a gente tem nos parques. Esse cara aqui, ele é a terceira cabeça por trás do Império Disney. Eu queria te perguntar, esqueci de perguntar antes. Existe algum membro da família Disney ainda dentro da organização? Não, existe mais Hoje a empresa é de capital aberto. Sim. Né? A óbvia família Disney tem ações, mas eles não estão mais no dia a dia. Não, hoje não. Hoje eles estão de fora. Uma das mais ativas, até porque ela é polêmica, ela é, na verdade, neta do Roy Disney, que é o irmão do Walt, que era o gênio financeiro. Então, o Ub Iwerks é o gênio da animação, o Roy Disney é o gênio financeiro e o Walt Disney, ele é o gênio criativo. E idealizador de todo o conceito. Esses 3 são as mentes por trás. Por isso que a gente escreveu uma biografia de cada um, que é única no... E do que aborda esse livro? Então, esse livro conta toda a trajetória do Ub,
né, toda essa influência no Império Disney desse cara, né, a genialidade dele na tecnologia, em toda essa parte de inovação da Disney, ele foi ali a cabeça por trás. E, óbvio, traz muito do Mickey, aí vários dados do Mickey Mouse, que é uma potência como marca, Sim. né, o Mickey é o Mickey. É a representatividade do Walt Disney. Até hoje. Né? Até hoje. Então é bem legal porque é uma história de muita resiliência. Porque muita gente acha que, por exemplo, o Walt Disney veio de uma família rica. Não. Ele era de uma família muito humilde. O Ub também. Então é bem interessante entender quem são as cabeças por trás desse império de hoje. Importante mesmo. E o outro livro aqui que eu trouxe para vocês é sobre soft skills. Que hoje em dia, você sabe de RH, quanto as habilidades comportamentais são necessárias. Que devia até ter isso nas escolas, desde cedo. Gestão de conflitos, porque hoje o que acontece? Resiliência. A gente contrata pelas hard skills e a gente demite pelas soft skills. Então, nesse livro eu sou coautora, tem vários cases bem legais dos outros autores. E eu falo sobre a soft skill do encantamento, que é justamente o que a gente falou hoje aqui. E trago vários cases da Disney, de como a Disney trabalha essa soft skill dentro da corporação. Mas é aquela coisa de sair do básico. Antigamente a gente falava assim, servir o cliente, excelente. Hoje não dá mais pra servir. Encantar. Hoje é sobre encantar, que é ir esse além, a gente sair do básico. Quando você vai num restaurante, você é atendida por um garçom. Se ele vier tirar seu pedido, traz seu pedido. Retira o prato, traz a conta, você tem alguma história pra contar? Não, se o prato foi bom, ok. Ele te serviu. Agora, se ele chega pra você e fala, oi, tudo bem, Patrícia, você tá celebrando alguma coisa aqui hoje? Nossa, olha, queria te indicar, você gosta disso daqui? Então eu tenho essa indicação aqui pra você, aí depois volta, como é que tá o prato? Você gostou? Você tem uma história pra contar, fala, nossa, como ele foi atencioso, ele veio, ele perguntou, ele saiu daquela do servir apenas, e é o que eu trago com a questão do encantar, que hoje é o diferencial, é o que a gente falou aqui durante esse episódio que o cliente está buscando. Bom, incrível, acho que deu para aprender um pouquinho aí do que é o mundo Disney e como as empresas podem encantar os seus clientes, mesmo sendo um pequeno negócio. Juliana, muito obrigada pela sua contribuição. E eu vou encantar você também com os cookies da Busca, que é uma parceira nossa. Eu adoro cookies. Ela veio aqui conversar com a gente, a Bruna, e a história dela é muito incrível. E aí, a partir desse momento, ela passou a oferecer os cookies da empresa dela, que é bem bacana. É bom que já é outra marca que eu vou conhecer. Quem quiser falar com você, contratar o serviço, como que acha nas redes sociais? Olha, eu tô no Instagram como Juliana Seeds of Dreams. Então, no caso, a gente coloca aqui também o nosso site. Então, lá já tem até o botãozinho para facilitar a jornada do cliente do WhatsApp. Só clicar lá, fala com o nosso time, chega até a gente para conhecer um pouco mais dos treinamentos que a gente tem online, das imersões nos Estados Unidos. Legal. E tudo que a gente tem. E esse ano a gente tá indo pra Ásia. Então, esse ano a gente está levando nossos clientes para aprender sobre a experiência do cliente. E vocês fazem, inclusive, esses treinamentos no local mesmo para fazer todo o conteúdo. Sim. Então, a gente leva esses grupos para lá, a gente faz várias visitas técnicas. Em Orlando, a gente visita a Apple, a Disney, a Universal, várias marcas, Harley Davidson. Agora, a gente está indo para a Ásia para ver o case dos parques do outro lado do mundo, mas sempre com essa ótica de experiência do cliente. Não é turismo. É sempre para ir lá para aprender, trazer e aplicar aqui no Brasil. Excelente. Obrigada, Juliana. Obrigada a vocês. E com esse encantamento no mundo Disney, a gente propõe que você encante o seu cliente também e tenha muito sucesso nos seus negócios. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio.